Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui de novo, né? Pra gravar mais uma aula. Quer dizer, eu tô gravando uma aula, vocês estão assistindo, né? Enfim, agora é tarde, quase 5 horas pra mim. Hoje a gente vai ver strings em Python. Tecnicamente a gente já viu strings, a gente já usou elas, só que a gente não focou no conceito do que é. Aí eu quero focar um pouquinho mais nesse conceito. O que é um string? Como a gente usa? Esse tipo de coisa. Ok. Então, a gente já viu elas desde o início, como eu disse. A gente tinha feito um programa que imprimia olá com o nome da pessoa, né? A gente tinha feito algo assim. Input não funciona pra quando eu tô rodando aqui, então eu tenho que colocar aqui. Enfim, strings são texto. São literalmente isso. É uma forma da gente representar texto pro programa. Como que a gente faz isso? Bom, é quaisquer caracteres delimitados por aspas simples ou duplas. Então, mais ou menos assim. Se eu abrir aqui um programa para vocês verem, vocês vão ver que é bem simples de exemplo. Nome pode ser Micaías, ou eu posso colocar para nome 2 ser assim, com aspas simples. A única coisa que eu não posso fazer A única coisa que eu não posso fazer é começar com aspas duplas e terminar com aspas simples. Por que eu não posso fazer isso? Porque eles decidiram que vai ser assim. Ele vai dizer, você não terminou isso aqui direito, tá errado, você não terminou sua string. Por que tem essas duas formas? Bom, se eu estiver escrevendo um textinho aqui, ele comprou um carro. Aí eu quero colocar carro entre aspas. Bom, eu posso só colocar carro entre aspas aqui, porque ele está esperando finalizar com aspas simples. Então, quando chegar aspas simples, ele vai dizer, ok, terminou. Enquanto não chegar, ele vai ignorar essas aspas. Ok, legal, top. Então a gente consegue usar isso aqui, e se eu rodar esse código, vocês vão ver que faz exatamente aquilo que a gente tinha dito. Nome Caías, olá Micaías, da forma que foi quando a gente tinha testado antes. Como vocês viram na aula anterior, feita por Davi, a gente viu o conceito de listas, né, que são vários valores em ordem, com ordem específica. E, tipo, a gente pode olhar para texto e dizer que é uma lista de caracteres, né? A gente pode pensar, então strings, elas são listas? E sim, elas são listas. E ao mesmo tempo elas não são. Elas são meio termo. Elas são listas de caracteres, a gente pode pensar nelas assim, só que elas não são. Aqui um exemplo. A gente tem uma lista e aí vai ter aqui cada caractere separado aqui. E a gente vai imprimir o caractere na posição 6, que é o sétimo caractere, porque começa em 0. E aí o nome em string vai ser assim. Então, vai ser dessa forma. E eu consigo acessar dessa mesma forma, com aquela sintaxe de indexação. Eu já tinha visto isso aí em listas, e agora tá vendo em string. Dá pra fazer isso nos dois. E se eu rodar, vocês vão ver que dá o mesmo resultado. Vai encontrar esse S aqui, que é o sétimo caractere do meu nome. Então você pode pensar nelas assim. Você pode imaginar strings como listas de caracteres. E em várias linguagens, Python não é uma delas, funciona exatamente dessa forma. É literalmente só uma lista com vários caracteres. E isso aí é útil de saber, ok, então eu posso pensar neles assim. Em Python é um pouco mais complexo porque Python ele é uma linguagem que adiciona algumas coisas que fazem que não seja. Mas se você precisar pensar, você pode pensar dessa forma. Então, funciona. Vou desativar as notificações. Enfim. Ok. E a gente pode usar um loop for, para atravessar essas strings. Dessa forma, a gente vai ter um string aqui, e aí para cada caractere em nome, e aí lembrem, for, aí caractere, e a palavra in tem que sempre ter, e é a variável que você quer tirar. Então,
Ele vai pegar cada caractere em nome e vai imprimir ele. Então, quando for, M, I, C, A e A, S. Nessa ordem, um depois do outro, pulando linha. Então, cada um desses aí vai pegar um dos caracteres. Ok. Então, a gente consegue usar strings de uma forma bem simples. E aí, você vê aí que a gente fez algo parecido com listas, não é? A gente colocava a lista aqui e a gente pegava os valores aqui. O range é tipo uma lista, então você pode também pensar nisso. A gente tem a lista dos números e aí vai retornando número por número em ordem. Aqui a gente tem uma lista de caracteres e vai retornando cada caractere em ordem. Ok. E aí, uma coisa que a gente consegue fazer com strings que não é tão comum com listas é que a gente consegue mexer com coisas que são específicas de texto. Então, de exemplo, eu criei esse textinho aqui, que é um texto de teste, e aí tem esses espacinhos aqui para mostrar uma outra coisa que você consegue fazer com string. Mas, em geral, é só esse texto. E aí aqui são algumas das coisas que a gente consegue fazer. Na aula passada a gente viu métodos, que é o nome da variável, ponto, e é o nome do método, e aí os parênteses, porque eles ainda são uma função. Pelo menos eles funcionam como uma função. E aí as strings também vão ter métodos específicos para ela. Então, de exemplo, aqui nós temos esses métodos aqui são os principais, os mais úteis que vocês vão usar nessas primeiras questões da UBI e talvez nessa próxima fase. E eu decidi pegar eles porque eles são os mais interessantes e tal, mais utilizados. Enfim, eu tô me repetindo. Ok, vamos começar com separação. Nós podemos separar os valores de uma lista em uma lista, os valores de um string em uma lista, usando o split. Split vem do literal inglês. Opa! Segundo pessoal, split vem do literal inglês separar. E aí ele vai se separar. No caso aqui, quando você não passa nada dentro, ele vai separar a cada vez que ele encontrar um espaço. Ele vai retornar uma lista com texto de teste. Acabou. E ele ignora esses espaços aqui. Pronto. Ok, então quando tá vazio, ele separa cada espaço e vai entregar uma listazinha aqui pra gente. E aí a gente pode passar um string de separação. Então, por exemplo, a gente tem alguns números aqui separados por vírgula. E aí se eu colocar aqui split e passar uma vírgula dentro do método e imprimir os valores que tem, vocês vão ver que vai imprimir 1, 2, 3, 4, 5. Por quê? Ele encontrou uma vírgula aqui, separou. Ele encontrou outra vírgula aqui, separou, separou, separou. E aí formou 5 valores, eles foram pro loop, imprimiram um depois do outro. Ok, beleza. Então isso aí, se vocês tiverem alguma dúvida sobre cada um deles, a gente vai usar a maioria deles nas próximas questões. Vocês podem ir no Neps, tem como você filtrar para questões de string, e aí você pode treinar com isso. Eu posso até mostrar daqui a pouco. Enfim. E aí agora a gente consegue mexer. E isso aí foi o split. E a gente vai usar mais o split daqui a pouco. Por enquanto eu quero passar pelos outros métodos e aí a gente volta para split para mostrar uma coisinha bem legal que dá para fazer com ele agora. Ok. Capitalização. Capitalização vai ser maiúsculo, minúsculo, essas coisas. A gente pode mudar a capitalização dos caracteres. Então, de exemplo, aqui a variável maiúsculo vai receber texto.upper. Upper significa, vem de uppercase, que literalmente no inglês significa letra maiúscula. Lower vem de lowercase, que é letra minúscula. Então, maiúsculo recebe o texto só que em maiúsculo, minúsculo recebe o texto só que em minúsculo. E aí, é literalmente isso aqui, vai receber texto de teste com tudo maiúsculo, minúsculo, texto de teste, tudo minúsculo, mantendo esses espacinhos. Mantendo esses espaços. Porque, bom, eles estão aqui ainda. Mas e se a gente quisesse retirar esses espaços? Como é que a gente retiraria? Eu precisaria olhar, isso aqui é um espaço, então eu tiro. Não é? Então eu não tiro. Bom, não, a gente pode fazer isso aqui de uma forma melhor. Existe esse métodozinho aqui chamado strip. A gente pode dizer que ele é tipo de limpeza. Eu acho que vocês já ouviram essa palavra strip em alguns outros sentidos. E no final, strip ele tem esse sentido de retirar as roupas. Aqui vai ter algo parecido, ele vai retirar os espaços ao redor. Aí eu decidi usar a limpeza porque eu acho que faz um pouquinho mais de sentido. Então o texto está parado,
o texto limpo vai ficar dessa forma. Ele vai pegar esse texto e vai dizer, tem uns espaços aqui à direita, então tira. Se tivesse à esquerda, um espaço antes desse T maiúsculo, ele também retiraria. Então ele vai ter nenhum espaço em nenhum lugar. E aí aqui um outro exemplo. Lembra que com o split a gente conseguia passar uma vírgula aqui para dizer que era para separar em cada vírgula? A gente consegue fazer algo parecido com o strip. Aqui a gente tem um textinho que ele tá com traços na esquerda e na direita. E aí a gente chama strip com o traço, passando o traço como um dos parâmetros ou como um dos valores para o método. E aí depois a gente imprime. Se eu rodar isso aqui, vocês vão ver que vai em primeiro, esse título foi formatado com os traços à esquerda e à direita, e depois ele tira e aí sem esses traços, porque a gente passou o traço no strip. Sim. Strip removerá todos os caracteres de traço no início e fim do texto. Pronto. E eu ia... sim, outra coisa. Se vocês verem, ele não tirou os espaços do meio. Ele só tirou ao redor. Ele não tirou do meio porque ele só vai retirar da esquerda e da direita, da extrema esquerda e da extrema direita. Ele só vai arrancar os extremos. Enfim. E finalmente esse find, que é de localização. A gente pode encontrar a posição de um caractere na string. Então, de exemplo, a gente vai... o primeiro D, ele vai ser texto.find, que é de encontrar no inglês. E a gente tem que passar sempre uma letra para ele encontrar. E aí, no caso, vai ser a letra D. E aí você deve estar se perguntando, mas e se eu passar mais de uma letra? O que é que ele vai tentar encontrar? Se eu passasse DE, ele vai tentar encontrar um DE aqui. Ele vai olhar para os primeiros dois e vai dizer, isso aqui é DE? Não, ok. Isso aqui é DE? Não. Ok. Isso aqui é DE? Não. E aí vai passando assim até encontrar isso aqui e vai dizer, achei. Mas em geral vamos pensar em um caractere porque fica mais simples de entender. Ok. Então ele tá procurando isso. Então pronto. Ele vai procurar aqui D. E aqui ele vai retornar 6. Por que ele tá retornando 6? Bom, vamos contar. 1. Não, calma. A gente tem que começar em 0, né? Então 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Achei, pronto. Então ele retorna esse 6, que é exatamente a posição onde o D está. Pronto. Simples assim. Ok. Esses aqui são os métodos que a gente vai mostrar. Vocês provavelmente só vão usar esses no máximo. Não vai ser muito comum usar outros métodos, então a gente pode seguir assim. E agora, vamos pensar. Em outras vezes na OB, a gente encontrou entradas que eram tipo essa aqui, ó. Essa aqui é uma questão que a gente vai resolver na próxima aula, mas ó. Tinha mais de um número em uma linha, né? Aqui tem 5 números, aqui tem 10 números, aqui tem 3. Como é que a gente lê esses números do usuário? Bom, a gente tem que ler eles de alguma forma, né? E da outra vez a gente só disse, vamos separar eles um em cada linha para simplificar a nossa vida. Agora, com o nosso conhecimento, a gente consegue. Porque a gente consegue separar os valores em uma linha. Então vamos dizer que a gente pegou como entrada 1, 2, 3, 4, 5, 6 separados por espaços. Que normalmente é assim que a OBI e o NEP precisam separar. A gente vai criar uma listazinha para guardar esses números. E essa variável vai ser para o resultado final, mas vamos lá. Para cada texto dentro dessa entrada, a gente vai fazer um append, que é adicione ao final. Então, vamos adicionar ao final da lista números, texto transformado em um número inteiro. Então, beleza, o que é que isso aqui está fazendo? Ele vai encontrar esse espaço e separar. E vai separar isso aqui e vai ser uma lista de várias strings. Uma com 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto. Uma lista de strings. Aí ele vai pegar essa primeira string que vai ser 1. E aí agora vai ser texto. Transforma em inteiro. Coloca em números e agora números vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Depois desse loop. Pronto. Ok. Então após esse loop, números vai ter todos esses números que a entrada tinha. E aí agora a gente vai passar por cada n em números, ou seja, cada número, e vai somar ele ao resultado, usando esse mais igual. Isso aqui literalmente significa resultado igual a resultado mais n. Eu acho que eu já tinha mostrado. Se eu não mostrei, isso aqui é só uma forma de escrever isso aqui mais rápido. Enfim. E depois a gente imprime esse resultado. Se eu rodar isso aqui, vocês vão ver que dá 21. E aí vocês podem fazer a soma aí, mas isso aqui vai dar
Isso aqui dá 6, 10, 15, 21, Pronto. Enfim, vocês podem fazer aí em casa pra garantir que eu não tô louco, mas é isso mesmo. Ok. Então a gente consegue pegar mais de um valor em uma entrada usando esse split, pegando cada valor e transformando em inteiro. E aí a gente coloca ou em float ou em ou deixando ele só como string mesmo, depende do que você quer pra questão. Ok, a gente pode resolver algumas questões agora, né? Acho que dá pra gente resolver algumas questões. Vamos tentar resolver. Vamos começar com essa aqui, vestibular. Ela é a 3 aqui, pronto. Ok, então vamos ler e tentar resolver. Ok. A maioria das universidades brasileiras usa o vestibular para selecionar os seus alunos. O vestibular consiste de uma ou mais provas sobre as matérias do ensino médio, visando avaliar os conhecimentos dos candidatos. Enfim, vocês vão ter um desse daqui a pouco. O Enem é mais ou menos um vestibular, se você parar pra pensar. Você pode pensar nele como vestibular. Enfim, um formato popular de prova de vestibular é a prova objetiva. Nesse formato de prova, cada candidato deve escolher uma das 5 alternativas apresentadas pela questão como sendo a correta. Durante a correção dos cartões, cada questão onde a alternativa escolhida pelo candidato é a mesma do gabarito, ele ganha um ponto. Alguns dos vestibulares mais concorridos do Brasil são disputados por dezenas de milhares de candidatos e, por isso, geralmente usa-se uma folha de leitura óptica e um programa de computador para corrigir as provas de todos os candidatos e gerar uma lista de suas pontuações. É aquele negócio, né? Teve a UBMAP há um tempinho atrás e provavelmente vocês já fizeram uma prova dessa. Você tem que marcar bem bonitinho a letra no gabarito para a máquina conseguir reconhecer. Às vezes eles até proíbem algum tipo de lápis ou caneta, porque não marca direito ou bom bastante. Enfim. Você trabalha no comitê responsável pelo vestibular em uma faculdade e deve escrever um programa que, dado o gabarito e as respostas de um dos candidatos, determina o número de acertos daquele candidato. Ok. Então a gente vai ter o gabarito, a gente vai ter as respostas do tadinho e vai dizer o quanto ele acertou. E aí eles entregam a nota boa, a nota horrível, o que for. Ok. E outra coisa, vocês vão ver que aqui é da UBI mesmo, 2008. Enfim, vamos ler. A entrada contém um único conjunto de testes que deve ser lido do dispositivo de entrada padrão. Ok, isso aí a gente já faz. E, enfim. Okay. A primeira linha contém um único inteiro N, indicando o número de questões na prova. Ok. A segunda linha de entrada contém uma cadeia de N caracteres. Cadeia é um outro nome para string, viu? Curiosidade para vocês. String é corda em inglês. E aí eles colocaram isso aí porque também tem esse sentido de corrente, sabe? Vários caracteres um depois do outro. Essa é a ideia. Enfim, aí cadeia aparentemente é corrente. Eu não sei. Honestamente, eu não entendo porque eles decidiram traduzir assim, mas traduziram. Enfim, N caracteres indicando o gabarito da prova. A terceira linha da entrada contém uma outra cadeia de N caracteres, indicando as opções marcadas pelo candidato. Ambas as cadeias contêm apenas os caracteres A maiúsculo, B maiúsculo, C maiúsculo, D maiúsculo e E. Seu programa deve imprimir na saída padrão uma única linha contendo um único inteiro, indicando o número de acertos do candidato. Só mais um comentário, já que isso é de 2008, nessa época eles ainda diziam bem claramente: deve imprimir na saída padrão, deve ser lido da entrada padrão, que é o input e print. Na verdade, print e input, respectivamente. Isso aí é porque em 2008 eles não tinham a regrinha que eles colocam em cima da prova. Não mexa não tente abrir arquivo, não tente fazer alguma coisa absurda. Não faça isso. A gente só lê da entrada padrão, imprime na entrada padrão e pronto. Enfim, aí aqui alguns exemplos. Então a gente tem 7 questões e a gente pode ver quantas ele acertou. Então nós temos: esse aqui é o gabarito e ele acertou 4. Quais foram? Bom, ele acertou a primeira, ele acertou a segunda, ele acertou a terceira. Ele acertou a primeira, a terceira, a quinta e a sétima.
Agora ele errou essa aqui, era C, ele colocou B, essa aqui era B, ele colocou C, essa aqui era E, ele colocou D. Bom, ok, então acho que a gente consegue entender o problema. Acho que dá pra gente resolver. Ok, então vamos tentar resolver isso aqui. Vamos fazer um programazinho aqui. Vai ser vestibular. Ok. Se vocês quiserem tentar resolver, eu vou só voltar pra cá. Mostrar aqui a questão inteira. E aí vocês podem tentar resolver aí em casa. Eu vou resolver agora para o vídeo. Ok, então primeiro a gente vai pegar o número do usuário, que vai ser N. E aí a gente já fez isso várias vezes, pegar N como entrada, como um número inteiro. Já fez isso até demais, talvez. Enfim. A próxima coisa são... ok. E aí agora a gente vai pegar o gabarito, que vai ser só um input, não vai ser int, porque não é um número. E a gente vai pegar as respostas. Ok. Ok, beleza. Agora a gente tem que olhar. Agora a gente tem que ver se tá certo, né? E tipo, ok, como é que a gente faz? E aí você pode travar um pouco, né? O que é que eu faço agora? Mas não se preocupe, pense comigo. Bom, a gente pode acessar, como a gente viu, a gente pode acessar strings como listas, né? Então por que a gente não vai por cada valor do gabarito e cada valor de resposta e testa se esses dois são iguais? Se a primeira resposta do gabarito é igual à resposta das respostas do usuário. Se não, aí a gente não aumenta. Mas se for igual, então ele acertou 1, né? Vamos colocar logo uma variável acertos. Vai ser a quantidade de acertos. Começa em 0. E a gente vai fazer um loop. Vou colocar i. I é um nome muito comum para isso. In. E eu vou colocar range. Range de 0 até antes de n. Ok. Beleza. Aí a gente tem que pegar resposta. Eu vou chamar de gabi_res, que vai ser a resposta do gabarito, que vai ser gabarito na posição i e gabi. Não, eu vou chamar essa aqui de res, porque sim. Respostas na posição i. Eu não entendo porque ele tá fazendo isso. Ele não deveria estar mostrando isso aqui, honestamente. Mas ok. Se vocês não perceberam, eu desativei muito desses negocinhos que ficam aparecendo quando eu escrevo. Pra tirar distrações, fica mais simples e mais claro pra vocês. Enfim. Aí agora a gente tem que testar. Então, se gabi_res for igual a resposta do usuário, do estudante, né? Então a gente vai pegar acerto, vai ser igual a o valor anterior de acerto, mais 1. E aí a gente pode escrever dessa forma? Pode. Ao mesmo tempo que a gente pode escrever isso aqui de uma forma melhor, que é mais igual. E é mais rápido. Então acerto incrementa por 1 toda vez que a gente pegar uma resposta correta. E aí, se não, o que a gente faz? Bom, a gente não faz nada, ele não acertou. A gente só quer saber quantas vezes ele acertou. Se a gente quiser saber quantos erros, aí a gente poderia criar uma outra variável para os erros e aí aumentar ela toda vez que ele não acertar. Enfim, agora a gente só imprime. Ok, e a gente vai imprimir acertos. Pronto. A gente pode até testar aqui, só para garantir. Vamos rodar, né? Ok. E vamos pegar esse aqui, de 5. Então ele vai ter 5 questões. O primeiro vai ser A, B, C, D, E. E o segundo vai ser A, B, C, D, E. Ok?
Ele parou aqui. Ok, parou aí porque deu um erro. Acerto não foi definido. Por quê? Eu criei acertos, não acerto. Enfim, se a gente rodar de novo, e aí colocar aqui de novo 5 A, B, C, D, E, A, B, C, D, E, vai retornar 5, tudo certo, como a gente tinha visto. Ok. A gata apareceu aqui, a gata aqui de casa. Enfim. Ok, então vamos mandar aqui para o NEPS para garantir que tá tudo certo, né? Vamos torcer que dessa vez não vai dar errado. A última vez que eu tentei mandar código para eles em Python, eles não aceitaram. Eu não sei o que eu acabei de fazer, eu tirei um negócio do NEPS aqui. Muito interessante que eu consegui tirar, mas ok. Tudo certo? Tudo certo. Vou enviar. Ok. A gata tá brincando com coisa no chão aqui. Ela é meio louca, sabe? Honestamente, ela é um pouquinho louca. Às vezes ela tenta morder meu dedo. Aí, já que ela ainda é pequena, a mordida dela literalmente não faz nada, sabe? Nem marca meu dedo, na verdade. Agora ela tá. Enfim, eu queria poder mostrar, mas assim, além do local onde eu estou não estar tão organizado, ela está. Enfim, eu não sei. A outra vez ela tentou morder meu celular, é perigoso. Ok, vá brincar em outro lugar, por favor. É tão legal tentar fingir que isso aqui não tá demorando 1 trilhão de anos, viu? Normalmente eu cortaria aqui pra quando eles aceitam ou quando dá errado. Mas eu não vou cortar porque é legal, sabe? Talvez não seja tão legal assim. Rapaz, isso aqui tá demorando demais, viu? Normalmente não demora tanto. Ou demora tanto? Nem me lembro mais. Bom, é. Aceito, aê! Só pra confirmar que a gente tava certo, mesmo eu já saber. Enfim, vamos aqui. Eu ainda não enviei fita colorida? Ok. Enfim. Vogais e consoantes. Ok, essa aqui eu acho que dá pra gente fazer também. Que é a 399. Enfim, vamos ler. Faça um programa que ao ler um string S, sem espaços, seu programa deve imprimir duas listas. Faça um programa... Perdão, vamos reiniciar. Faça um programa para ler um string S, sem espaço. Seu programa deve imprimir duas listas. A primeira com todas as vogais da string e uma segunda com as consoantes da string. Ok. Então a entrada vai ser isso. E aqui, beleza. Então vamos lá. Vamos fazer aqui. Vogais, consoantes, ponto, pai. Ok. Então vamos lá. Primeiro a gente vai pegar... A gente só vai pegar esse texto, então... Neps. Vai ser... Porque eu escrevi Neps. Enfim, vou chamar de texto. Vai ser igual a entrada. Literalmente só isso. Ok. Beleza. E agora? Ok. Então vamos lá. A gente tem que ir por cada caractere. Então para cada... Eu vou chamar de C para simplificar. No texto. E a gente tem que ver se... Algo como tipo... É vogal. E vamos dizer que isso aqui existe, ok? Vamos dizer que isso aqui existe. Vamos fingir que existe. E aí, se é vogal, então a gente tem que adicionar uma lista de vogais, né? Então vamos fazer aqui, ó. Vogais
encontradas. Vai ser igual a lista vazia por enquanto. E aí, consoantes encontradas. Vai ser igual a uma lista vazia de novo. Ok, então se é vogal, então a gente vai pegar vogais encontradas e adicionar o final. Sim. Eu escrevi errado? Ah, ok, eu escrevi errado. Okay. Ah, é porque eu escrevi o outro errado. Ok. Enfim, erros de português. Perdão, erros de português. Acontece pra caramba. Agora, se não for uma vogal, então é uma consoante, porque não tem como ser outra coisa. Então a gente vai pegar consoantes encontradas e fazer o append. Não sei porque isso vai ficar aparecendo. E adicionar o caractere. Ok. E aí depois a gente tem que imprimir, correto? Assim, então a gente vai imprimir print. E a gente vai usar uma string formatada para ficar bonito. Vogais. Dessa forma. E aí teve um problema. A gente tem que imprimir isso aqui como um string. Tipo, porque a gente tem que juntar todos os caracteres, né? Em uma string só. Bom, a gente pode fazer isso aqui dessa forma. A gente vai pegar str, que é a funçãozinha para transformar em string, e passar as vogais encontradas. De novo eu errei um errinho em português aqui. Pronto. E aí isso aqui vai ser transformado em string. Até onde eu me lembro isso aqui funciona. Eu não testei essa partezinha aqui, mas a gente pode fazer de outra forma se for necessário. Ok. E a gente vai depois imprimir algo bem parecido. Consoantes, dessa forma, correto? E a gente vai fazer dessa mesma forma. Transformar em um string consoantes encontradas. Ok, agora vamos pensar nesse é vogal. Como é que a gente sabe que é vogal? Bom, não tem nenhum método específico no Python que transforma em vogal, infelizmente. Mas a gente pode fazer por nós mesmos. Vamos criar uma listazinha aqui chamada vogais. E ela vai ter todas as vogais. Então, a gente vai ter A. E aí o texto está sempre minúsculo? Ok. Importante garantir isso aqui. Ó, a string contém apenas letras minúsculas do alfabeto. Então, a gente pode só colocar A minúsculo. E a gente sabe que tem todos. B. B? Ok. Perdão, pessoal. I. O. E U. Pronto. Então a gente tem todas as. Outra vez, um segundo. Todos os valores aqui. Ok. Então vamos lá. Ok, então o que é que a gente faz agora? Bom, a gente tem que ver se C tá dentro da lista de vogais, né? Eu não sei. Eu ainda. A ordem que essas aulas estão sendo gravadas é um pouco diferente da que vocês estão vendo. Então eu não sei se Davi mostrou essa parte. Mas uma coisa que a gente consegue fazer com listas é ver se um valor tá dentro dela. De uma forma bem interessante. A gente vai colocar se C in, que é em. Então, se C em vogais, ou seja, se C está em vogais, então a gente adiciona. Então agora isso aqui testa se está em vogais. E vogais tem todas as vogais que a gente tem que pensar. Ok. Vamos rodar isso aqui, garantir que está funcionando, né? Então, vogais, consoantes. E vamos colocar neve sacada. A gata tá louca. Ok. Ok. A resposta tá certa.
Mas eu não sei se essa é a melhor forma. Sabe, vocês me entendem? Eu não acho. Assim, não é assim que eles queriam, né? Enfim, pra essa questão. Sinto muito, pessoal. A gente vai ter que fazer um negócio que eu não gosto, que é mostrar uma coisa que a gente vai ter que fazer sem explicar como que funciona. Vai ser assim. A gente vai colocar str aqui depois. Aliás, a gente consegue fazer isso aqui, eu acho. A gente, ao invés de pedir para vogais encontradas, a gente vai colocar estrela vogais encontradas e estrela vogais consoantes. Deixa-me só garantir que isso aqui funciona. Não. Ah. Ah. Ok. Foi o que eu pensei, não funciona. Mas se eu. Perdão, pessoal, eu sinto muito. Eu esqueci de fazer isso aqui antes. Que não é. Não é. Aí você tá pensando, porque a gente não usa um loop pra imprimir. A gente pode usar um loop. E eu acho que vai ser a melhor opção, então. Então vamos usar um loop. Pra cada caractere em vogais encontradas, a gente vai imprimir ele aqui. E a gente vai imprimir dessa forma, só C. Agora, tem um problema. Se vocês se lembram, e a gente pode fazer algo bem parecido para outra, né? Para consoantes. Se vocês se lembram, a gente tem um problema aqui. Eu posso só deixar assim, mas lembra que toda vez que você faz um print, você pula a linha toda vez que você usa um print? Então, aí agora isso aí vai dar uma dor de cabeça pra gente. Porque se a gente colocar assim, vai passar toda a informação que a questão quer, mas vai estar em outra linha. Ele vai imprimir consoantes, aí na próxima linha que ele vai colocar caractere, e um por linha, que não é o que a gente quer. A gente quer um depois do outro. Então o que é que a gente faz? Aliás, deixa-me só colocar aqui em cima, né? E aí se a gente rodar só pra mostrar o que é que tá acontecendo, porque eu acho que fica mais claro mostrando. Neps. Ele imprimiu dessa forma. Vogais, e aí na próxima linha é consoantes, e aí um em cada linha. Não é isso que a questão quer. Quer todos em uma linha só. Então, primeiro a gente tem que dizer pra esse print não pular a linha. Primeira coisa. Como é que a gente faz? Depois disso a gente vai colocar dessa forma. End, que aí significa fim, igual a texto vazio. Um string vazio. Por que isso aqui? Eu vou dizer, isso aqui é magia. A gente não entende muito de funções e como isso aqui funciona, mas o que eu quero dizer é, se você colocar isso aqui no final da sua chamada para o método, ele vai dizer, no final do print, não coloque nada. Pronto. E aí, se você ver, a gente pode só colocar isso aqui depois aqui também. Então vamos colocar e rodar. Então, neps. Vamos ver que agora vogais Z, e o problema é que não pulou linha, então consoante está nessa linha também. Então, vamos ajeitar isso aqui. Depois disso a gente só manda um outro. Eu acho que manda um print aqui, print. E aí print pode estar vazio. E aí se você deixar vazio ele só vai imprimir uma linha nova, acabou. E aí a gente faz essa mesma coisa pra cá. Então, coloca aqui. Botão errado. Copia aqui. Cola aqui. E cola aqui. Agora, a gente precisa pular uma linha depois disso aqui? Não, porque a gente não vai imprimir nada depois, então não importa. Mas, eu vou colocar por boa prática. Vou só colocar aqui pra deixar claro o que eu quero fazer. Aqui.
Então, vamos, antes de rodar, só revisar todo o código e como funciona. A gente vai pegar um texto como entrada. Depois a gente tem uma listazinha de vogais. E aí vai ter todas as vogais. E aí a gente vai criar outras duas listas. Ambas vazias, uma delas sendo as vogais encontradas, que vai ser as vogais encontradas no texto. Outra sendo as consoantes encontradas no texto. E para cada caractere desse texto a gente vai testar. Se C estiver na lista de vogais, ou seja, se C for uma vogal, então a gente adiciona as vogais encontradas. Se não, ele é uma consoante, logo a gente adiciona as consoantes encontradas. Depois disso a gente tem que imprimir para eles, né? A gente vai imprimir dessa forma. Print, e aí, vogais, o texto vogais, não vamos pular linha, e a gente vai imprimir cada um dos caracteres dentro de vogais encontradas. E depois esse print. Ok. E aí depois disso, para cada C e aí depois a gente vai fazer a mesma coisa para consoantes encontradas, lembrando de pular a linha antes de fazer isso. Então vamos lá. Maps Academy. E aí? Ok, tudo certo. Então funciona. Vou me enviar para eles, né? Essa aqui eu acho que a gente consegue ver que funciona. Ela é uma das mais complexas, muito mais por causa disso. Eu espero que vocês pelo menos tenham entendido essa parte aqui. Eu já vou dizendo que a UBI ela não pede muito pra gente mexer com texto, muito mais com números. E aí vocês provavelmente não vão precisar fazer isso muito. E no futuro talvez tenha uma forma melhor. Aquela estrela que eu mostrei, ela tem sua utilidade e ela pode simplificar às vezes isso aqui. Mas por enquanto eu acho que é mais fácil mostrar o que vocês já conhecem. Tentar mostrar ao máximo usando conceitos que vocês já conhecem. Ok. Pronto. Só garantir uma coisa, porque eu posso estar perdendo essa gravação inteira. Eu tô ouvindo música ao mesmo tempo que eu tô gravando. E aí, se a música estivesse indo, eu tava lascado, porque eu tenho certeza que já tocou pelo menos umas 3 com direitos autorais. Enfim. Por enquanto é só a trilha sonora de Omori. Enfim. Foi? Ok, foi, aceito, maravilha, olha que legal, olha que top, muito massa. Enfim, é isso. É isso por hoje. A gente... Era mais mostrar o que são strings, como a gente pode usar. Eu vou ver se eu consigo liberar os slides. Eu tô tendo alguns problemas porque a fonte que eu uso não tá indo pra esses slides, o que me deixa muito triste porque ela é legal, fica uma fonte bem feia, mas ainda é útil pra estudo. Então, eu talvez passe ainda os slides com tudo aqui rodado, tudo mostrando como funciona. E com o link para as questões, para caso você queira fazer ou tentar fazer de casa. Eu também vou enviar mais pelo menos 1 ou 2 questões para vocês fazerem junto com essa aula. E é isso. A próxima aula vai ser sobre um conceito bem interessante que muitas vezes eu vejo que é um problema para muita gente que está começando. Como resolver questões da OBI. Muitas vezes, e eu já vou dando um pequeno spoiler, a gente faz as questões do NEPS, a gente está animado, a gente sabe os conceitos de um loop, de pegar a entrada do usuário, transformar inteiro, somas, essas coisas, mas a gente não consegue aplicar. E aí essa aula aqui vai ser um pouco sobre isso. Como que a gente consegue aplicar isso aqui para uma questão que talvez seja um pouco difícil. A questão que a gente vai fazer, na verdade, é um nível difícil no NEPS. É a do ano passado. É uma bem interessante. Enfim, eu não vou ficar dando spoiler porque vocês vão ver ela depois. Bom, é isso. Eu só queria mostrar pra vocês aqui como são strings, e na próxima aula a gente vê como que a gente pode realmente resolver questões da OBI. E aí, é isso, e até a próxima.